Vamos ver, pessoal, a ideia de área. Tá? Para isso eu vou usar aqui essa folha de papel milimetrado, que fica mais fácil da gente visualizar. Ela toda dividida em quadradinhos de 1 milímetro. E algumas marcações maiores aqui que vão me dar os centímetros. Então assim, ó, se eu fizer aqui, destacar esse quadradinho aqui, ó, ele vai medir 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Esse aqui a gente diz que é um quadradinho de área 1 centímetro quadrado. Porque ele é um quadradinho e tem 1 centímetro de largura e 1 de altura. Então, nessa folha aqui, eu vou considerar esse 1 centímetro quadrado, esse quadradinho padrão aqui, como a minha UA, unidade de área. Bom, se nessa folha eu marcar aqui, ó, desenhar esse retângulo, vamos tentar descobrir qual a área dele. Usando aqui, ó, a minha folha milimetrada, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então a minha largura é de 5 centímetros. A altura, ó, 1, 2, 3. Então a minha altura é de 3 centímetros. A área desse meu retângulo vai ser quantos desses quadradinhos aqui, que são a minha unidade de área, cabem dentro dessa figura. Então vamos pensar assim. Se eu dividir esse meu retângulo, eu consigo 5 colunas. Cada coluna mede 1 centímetro. Se eu dividir na horizontal, eu consigo 3 linhas. Cada linha tem 1 centímetro. Então esse meu retângulo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos iguais a esse. Ou seja, a área desse meu retângulo é de 15 centímetros quadrados. Eu não preciso contar. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Se eu tenho 5 colunas e eu tenho 3 linhas, basta eu multiplicar. 3 vezes 5, 15. E aí eu vou obter a área do meu retângulo. Certo? Bom, então, a área do retângulo, basta eu fazer a multiplicação da minha base pela minha altura. Ah, mas altura com H? Para não dar confusão depois lá na física, que A é aceleração. Então a altura aqui vai ser o H. Qualquer retângulo, para calcular a área, eu só preciso fazer base vezes a altura. Lembre-se que todo quadrado é retângulo. Então se eu tiver um quadrado, por exemplo, de 3 de altura e, consequentemente, 3 de largura, eu vou ter, ó, a área dele vai ser a base vezes a altura. Se eu tenho 3 e a altura também é 3, porque é um quadrado, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Se a gente fizer a divisão, ó, a gente consegue visualizar os 9 quadradinhos que compõem o meu quadrado maior. Então, área do retângulo, base vezes altura. O quadrado, como é um retângulo especial, a gente pode dizer que a área dele, a área do quadrado, é lado ao quadrado, porque a base e a altura vão ter sempre a mesma medida. Certo? E se fosse um triângulo? Vamos pensar um pouquinho.
Olha só. Eu tenho um triângulo recortado aqui. Como é que eu vou calcular a área dele? Eu não posso fazer base vezes altura, porque eu não tenho esse pedaço aqui. Se ele fosse um retângulo, sim, mas falta um pedaço. Agora, se a gente enxergar esse triângulo como sendo meio retângulo, como assim meio retângulo? Olha só, vamos voltar aqui na folha quadriculada. Se eu tiver, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo. Ele não vai compor aqui a metade de um retângulo? Olha o nosso triângulo original aqui. Então, como esse triângulo é a metade do retângulo, significa que a área dele vai ser a metade da área do retângulo original. Olha só, se esse aqui, essa figura aqui imaginária, ela tem 3 de largura e 2 de altura, se fosse um retângulo, a área dele seria 3 vezes 2, 6. Mas não é um triângulo, é só a metade. Então, para calcular a área, a gente divide por 2. Divide por 2, divide por 2. Então, 6 dividido por 2, a área desse retângulo é 3 centímetros quadrados. 3 centímetros quadrados? Sim. Olha só, um quadradinho aqui, um quadradinho completo aqui, só que esse pedacinho completa aqui. E esse pedacinho completa aqui em cima. Tá? E aí eu vou ficar com os meus 3 centímetros quadrados. Ficou difícil de visualizar assim? Vamos olhar aqui com esse triângulo. Ó, tá aqui a minha base. Tá aqui a minha altura. Certo? Olha a mágica. Eu vou pegar esse meu triângulo e vou dobrar ele aqui, ó. Eu vou juntar a pontinha e vou marcar aqui. Reparem no seguinte. Como eu dobrei a pontinha aqui embaixo, eu dividi a minha altura em 2 pedaços iguais, ó. Os dois são iguais. Isso quer dizer que esse pedaço que ficou aqui para baixo, ó, tem a metade da altura. E a outra metade está aqui em cima. Agora, vamos recortar. Olha só o nosso triângulo. O que acontece se eu fizer esse giro? Eu vou completar um retângulo. Esse retângulo que eu acabei de completar, a base é a mesma do nosso triângulo. E a altura dele é a metade. Então, base vezes a altura dividido por 2. Isso aí vai nos dar a área do nosso triângulo original. Porque a área dele não mudou. Eu mudei o formato. Ó, mas vai encaixar e vai formar um retângulo. Então, a área do triângulo sempre vai ser base vezes a altura dividido por 2. Fácil? Barbadinho. Agora, esses conceitos aqui são de geometria plana. Eu estou fazendo figuras bidimensionais, que tem 2 dimensões, base e altura. Se eu estender esse meu conceito para um espaço tridimensional, por exemplo, aqui com esse cubo mágico, eu consigo calcular o volume desse sólido geométrico. A ideia é a mesma, porque olhem só, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não é igual ao cubo? É, né? Qual a diferença? Que no cubo eu vou ter uma terceira dimensão que não aparece na figura desenhada no papel. Essa figura aqui, ó, também tem 1, 2, 3
quadradinhos. É como se eu estivesse empilhando 3 fatias iguais. Certo? Então, para calcular o volume, a gente faz o seguinte. Volume. Eu preciso calcular a base, a altura e a profundidade. Tá? Base, altura, profundidade. As 3 dimensões. A ideia é a mesma aplicada aqui na área. Só que como é tridimensional, eu vou ter 3 valores para multiplicar. Então aqui, nesse cubinho, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então o volume dele vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tá? Aqui eu não tenho a ideia, eu não sei se aqui é 1 centímetro, na verdade é mais, né? Ó, é 1,5 centímetros praticamente. Então eu não posso dizer que são centímetros quadrados. Então eu vou colocar unidades de volume na terceira potência, ao cubo, porque são 3 dimensões. Certo? Vamos fazer um outro exemplo. Peguei umas pecinhas de material dourado. Se eu fizer assim, ó, 3, 4, e aqui mais 4. Eu tenho o seguinte: 4 vezes 2, 8. Como tem uma pecinha só de altura, vezes 1. Então, 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Então, o volume dessa figura seria de 8 unidades de volume. Se eu fizer uma segunda camada aqui, colocando as pecinhas em cima das outras, agora eu vou ter 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, cada camada que eu for completando em cima, vai aumentar 8. A primeira figura tinha 8 unidades de volume ao cubo. Essa segunda vai ter 16 unidades de volume ao cubo. Porque eu estou fazendo 4 vezes 2, 8, cada camada, e vezes 1 na primeira, vezes 2 na segunda, e assim por diante. Vamos fazer um desafio? Bom, vamos lá. Esse aqui é chamado de material dourado. Eu tenho aqui uma placa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos de largura por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos de altura. Tá? Como só tem um quadradinho aqui, ó, de espessura, qual é o volume dessa placa? 10 vezes 10, 100. Vezes 1, 100. Então essa plaquinha tem 100 quadradinhos de volume. Se eu tivesse duas empilhadas, elas vão ter um volume de 200 quadradinhos. Essas tirinhas, elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos de largura. Só tem 1 de altura e a espessura também é de 1. Então, o volume dessas barrinhas é de 10 quadradinhos. O desafio é o seguinte: se eu tiver aqui as duas plaquinhas empilhadas, sobre elas eu colocar essas tirinhas,
e sobre a tirinha eu colocar esses cubinhos, qual o volume desse sólido que eu construí? Tempo 15 segundos. Enquanto vocês vão pensando, podem se inscrever também. E aí? Descobriram? Vamos tirar esses aqui que a gente não usou. E vamos lá. Eu tenho 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Então, por enquanto, 9 unidades de volume. Uma barrinha, mais 3, 4, mais 5, 9. Como a gente viu que cada barrinha vale 10, então aqui eu tenho 90. Então, até o presente momento, eu tenho 99. E como a gente viu que cada placa vale 100, eu tenho 299 cubinhos. Ou seja, o volume daquele sólido que a gente construiu é de 299 unidades de volume. Facinho, facinho de entender. Beleza? Até a próxima.